Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao Foco na Lição, dando prosseguimento aos estudos da nossa revista Betel Dominical, do primeiro trimestre, Evangelho de Marcos, que é comentada pelo pastor Abinair Vargas Vieira. Nós estamos hoje aqui, diante desse maravilhoso tempo, para estudar a lição de número 5, programada para 29 de janeiro de 2023, baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 11. E eu começo a lição dizendo que nesta lição, um importante aspecto do ministério terreno de Jesus, que nós vamos estudar, é como ele lidava com as multidões. Isso é muito importante deixar claro. O enfoque será quanto às questões de oportunidades, atenção, discernimento e discipulado, pois o fato de alguém estar entre a multidão que segue a Jesus não significa automaticamente tratar-se de um discípulo dele. Então aí já entraria o discernimento. Então esse é um dos aspectos que nós vamos estar na lição de hoje, falando sobre Jesus interagindo com as multidões. Vamos então ao ponto 1. Jesus e a multidão. Eu extraí aqui da lição, lendo os 3 pontos, logo nesse primeiro aqui, 1.1, 1.2, 1.3, eu separei para você aqui que, além de saciar a fome da multidão, Jesus saciava também a alma com os seus ensinamentos. Olha que maravilha! Aprendemos com Jesus a relevância de estarmos atentos às necessidades das pessoas e nos colocarmos à disposição de Jesus para sermos usados pelo Espírito Santo como canais de bênção. Professor, essa é a nossa função. Nós aprendemos com Jesus que estava sempre à disposição do Pai para poder fazer o trabalho. E nós também temos que fazer isso. Nós temos que colocar também à disposição de Deus para sermos canais de, eu quero uma bênção do Senhor, ok? Eu também quero. Quem é que não quer bênção do Senhor? Mas antes de você pensar em querer uma bênção, vamos ficar com aquela palavra que Deus disse a Abraão? Sê tu uma bênção. Então, antes da gente querer uma bênção, vamos nos preocupar em ser bênção para as pessoas, ser bênção para a sua família, bênção para os seus filhos, para os seus vizinhos, bênção para os seus alunos na sua igreja, no seu trabalho, na escola, onde quer que você vai, você pode ser uma bênção para as pessoas. Mas eu não tenho nada. Tem sim. Você reflete a luz de Cristo. E quem tem a luz de Cristo tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Não se sinta um Zé Ninguém. Não. Você é muito importante para Deus. Coloque-se à disposição do Senhor e seja bênção. A lição de hoje propõe isso. Jesus nos chama a participar do processo, nos orienta como agir e nos capacita a agir sempre com o poder do Espírito Santo. Aprendemos também nesse ponto que as disputas, discussões ou frustrações não podem impedir eu e você de nos tornarmos discípulos de Cristo, de irmos a Ele, de falarmos com Ele sobre os nossos sofrimentos e as nossas necessidades. Então deixa para lá as confusão, as discussões, os atritos, você vai ver na lição. Então, é para não se envolver com isso. Marcos 9, 14 a 14. Fechando o ponto 1, observando o registro da mulher que padecia de uma hemorragia visivelmente incurável. Marcos 5, 26. A gente aprende com essa mulher que não podemos permitir que a multidão atrapalhe a nossa busca por socorro. Meus irmãos, essa mulher tinha tudo para continuar doente. Tinha tudo para continuar enferma, se ela fosse olhar para a multidão. Nem sempre a multidão ajuda favoravelmente, né? Eu quero estar no meio da multidão. Nem sempre. Essa mulher é um exemplo de que ela rompeu, ela tinha um alvo, ela tinha uma meta, ela precisava chegar a Jesus. Ela sabia que ela não tinha mais outra alternativa. Então ela rompeu as multidões e ela chegou a Jesus e foi abençoada. E assim podemos ir ao ponto 2, as multidões que seguiam a Jesus. E eu, estudando 2.1, ponto 2, ponto 3, tirei para você, professor, algumas anotações. Primeiro, infelizmente no meio da multidão,
Sempre tem pessoas que só estão lá por curiosidade, são pessoas desprovidas e pessoas caluniadoras, né? É isso. No meio da multidão tem os curiosos, tem os que vão para criticar, condenar, e tem aqueles que vão porque não tem nada, estão lá desprovidos, não tem nada. Muitos curiosos ambiciavam estar entre a multidão, mas infelizmente não seguiam porque queriam aprender com Jesus, mas apenas para ver os milagres que ele realizava. Meus irmãos, no meio da multidão, muitos queriam os milagres do mestre, mas não queriam o mestre dos milagres. Então tem que estar atento. Multidão é isso. Não, a multidão está comigo. Vigia. De que adianta admirar a maneira como o mestre ensinava, a doutrina que pregava, os demônios que expulsava, se não estava disposto a obedecê-lo? Jesus não quer sacrifício, Jesus quer obediência. O Evangelho de Marcos trata essa questão de maneira que nos confronta a deixarmos de lado a curiosidade e estarmos prontos para recebermos o novo da parte de Deus. Crer em Jesus e recebê-lo como servo do Senhor enviado por Deus para remir o pecado da humanidade. É aquele negócio, eu vou para a igreja hoje só por curiosidade. Às vezes até que isso é uma boa estratégia. Vai por curiosidade, chega lá, se encanta e acaba se transformando. Mas ser aquele curioso costumaz, né? Vai por curiosidade, tem um pregador novo aí, eu vou lá ver. Não é assim que tem que ser. Amigos, professores, trabalhe isso na sala de aula. Jesus está procurando adoradores verdadeiros, não curioso, ou vai lá só porque está querendo uma bênção, ou vai lá só para acreditar. 3 tipos de coisa a gente aprende nessa lição. Tem aquele que vai só por curiosidade, tem aquele que vai só porque não tem nada e quer porque quer uma bênção, eu não saio daqui sem a minha bênção, e recebeu, dá no pé e desaparece, e tem aquele que vai só para condenar. Quero ver o erro desse pregador, eu quero assistir esse vídeo para ver, apontar. Tem gente, irmãos, que fica apontando os meus erros aqui, me criticando. Eu sei que tem, que fazem isso, faz parte. Eu não me incomodo com isso. Aliás, eu acho que isso daí é uma oportunidade para eu orar por você, para que Deus te abençoe, que você seja encontrado, o Espírito Santo encontre um lugar no teu coração, para que a mensagem, porque eu não falo de mim, eu não trago nada de mim, eu não tenho nada para te dar. Porque eu tenho o que eu recebi do Senhor, e o que eu recebi do Senhor é o que eu estou entregando. É assim que é a nossa vida. Então, obrigado a você que até por curiosidade veio para os nossos vídeos, mas agora se tornou um aluno fiel. Eu encontrei alguém outro dia num seminário que eu fui, numa determinada igreja, e esse assim para mim, o primeiro vídeo que eu assisti de você, eu não gostei. Eu larguei para lá e falei, não vou perder tempo para assistir esse homem. Mas depois ele passou, ele contando para mim, começou a ouvir de novo, o Espírito Santo encontrou no coração daquele homem espaço para trabalhar. E ele disse com a própria boca dele, que ele passou a ser um apaixonado por esse projeto e disse que virou fã meu. Da nossa aula completa, dos nossos colegas aqui, Marcos Santana, pastor William Barros, né? Do trabalho que nós realizamos aqui. Isso é maravilha, né? Isso é maravilhoso. Então mesmo você, se está por curiosidade, que Deus te abençoe e que você possa deixar de ser um curioso e ser um seguidor. Se você está para criticar, que você se converta e que Deus te abençoe, porque erro você vai encontrar em tudo quanto é vídeo, em tudo quanto é canal, em tudo quanto é preleção, tudo você vai encontrar erro. Não existe perfeição, a perfeição só está em Jesus, né? E agora, se você veio porque você só quer ser abençoado, que você seja abençoado, mas depois da bênção volte para agradecer, ok? Meus irmãos, e assim eu posso terminar esse ponto 2, indo agora ao ponto 3. Os 3 grandes grupos entre a multidão. O nosso comentarista elenca aqui 3, nós falamos sobre o curioso, sobre o desprovido e sobre o crítico. Agora o comentarista termina sempre contrapondo e balanceando, agora ele apresenta o lado bom. Ele cita aqui para nós os 70 discípulos, os 12 discípulos e os 3 discípulos. Vamos conhecer um pouquinho sobre eles?
Os 70 discípulos que se destacaram entre a multidão foram escolhidos por Jesus, que os enviou de 2 em 2 a todas as cidades e lugares onde havia de viajar posteriormente. Lucas 10:1. Então Jesus separa, dá a eles a graça, abençoa-os e fala de 2 em 2 vocês vão de cidades em cidades anunciando a palavra. Temos também agora o registro em Marcos 3:16-19 sobre os 12 discípulos. É importante você, professor, trabalhar que os alunos eles saibam o nome dos apóstolos de Jesus. Quem eram? Vou citar aqui, ó. Os 12 discípulos que se destacaram entre a multidão, Jesus os chama pelo nome. E ele começa, Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Então o nome de Pedro, o nome verdadeiro dele era Simão. Jesus é que colocou o nome dele de Pedro. Então vamos ficar com Pedro, porque foi o nome que Jesus deu e não o pai de Simão e nem a mãe de Simão, ok? Tiago, segundo. Então vamos lá, Pedro, Tiago, esse Tiago aqui, o filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. André, o quarto, Filipe, o quinto, Bartolomeu, o sexto, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariote, o que traiu. Então 12. Repetindo aí, para você não perder a sequência. Vamos lá. Tiago, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariote. Os 12. É importante você trabalhar isso para que os alunos saibam o nome dos 12 discípulos, né? Não precisa ser nessa sequência que eu falei, né? Vai ficar aqui no plano de aula, mas é importante as pessoas lembrar o nome, ok? Ou pelo menos a maioria. E agora tem os 3, pelo menos esse você vai gravar de cor, né? Pedro, Tiago, João no barquinho. Quem é que não ouviu essa musiquinha, né? Então esses 3 aqui se destacaram entre a multidão. Eles estiveram ao lado de Jesus em algumas situações importantes. Por exemplo, na ressurreição da filha de Jairo, Marcos 5:37. No momento da transfiguração de Jesus, Marcos 9:2. E na noite em que foi traído e preso, Marcos 14:33. E assim, nós podemos terminar esse vídeo dizendo que Jesus estava sempre atento aos necessitados e carentes, mesmo entre a multidão. Assim vimos que nosso Senhor Jesus lidou com as multidões com compaixão, mas também com discernimento, pois muitos que o seguiam não tinham o propósito de serem seus discípulos. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Vou deixar aqui para você o plano de aula, espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, o que você achou desse novo formato, ok? Deus te abençoe. Convido você a ficar conosco na próxima aula, vamos estudar a lição 6. Muito obrigado por se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos. Deus te abençoe. Até o próximo Foco na Lição.